Olá, queridos irmãos, que a bendita paz do nosso Deus permaneça na sua casa, na sua vida e na sua família. Nesta mensagem eu quero falar sobre a ignorância que muitos crentes, sem saber, eles apresentam na maneira que eles vivem. Apresentam uma ignorância diante dos sinais do fim dos tempos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, meu querido irmão. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem com seus amigos se você gostar desta mensagem, tá bom? Então vamos lá. Olá, queridos irmãos. Nesta mensagem eu quero apontar para um comportamento lamentável que muitos crentes têm. Eu quero falar da ignorância que muitos crentes apresentam diante dos sinais do fim dos tempos. E para começar, meu amado, eu quero ler uma passagem em Mateus capítulo 16, versículo 2 até o versículo de número 3. Olha o que a Bíblia diz. Um dia, os fariseus e os saduceus vieram por Jesus à prova, pedindo que lhes apresentasse alguma demonstração do poder dos céus. E ele respondeu: vocês são espertos para ler os sinais do céu. Quando o céu está vermelho hoje à noite, vocês dizem que o tempo será bom amanhã. Quando o céu está vermelho de manhã, vocês dizem que o tempo será mau o dia todo. Vocês sabem como vai ser o tempo, mas não sabem ler os sinais evidentes do tempo. Então escuta isso, meu amado. Nesta passagem, Jesus fica indignado com os fariseus, porque não eram capazes de ler os sinais do tempo. Jesus Cristo aponta para a hipocrisia destas pessoas que sabiam ler os sinais do céu, mas não conseguiam ler os sinais dos tempos. E a mesma hipocrisia é que os crentes apresentam hoje, meu amado. Saiba de uma coisa, meu amado. Todos nós hoje sabemos ler os sinais do céu. Todos nós sabemos que quando uma nuvem negra se forma no céu, isso indica uma possível chuva. E com isso, a gente se prepara. Criamos condições em nossas casas para que a chuva não cause estragos. E se vamos sair neste dia, levamos conosco o guarda-chuva. Tudo isso porque conseguimos ler que o sinal do céu naquele momento indica uma possível chuva. E ninguém fica indiferente diante disso, ninguém ignora este sinal. Mas infelizmente, ignoramos os sinais do fim dos tempos escritos na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até 5, que eu faço a leitura agora mesmo. Então, olha o que Paulo fala. É importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, serão orgulhosas e zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, serão ingratas e completamente más, serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade, serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons, serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho, e vão preferir ser amantes de prazer a amar a Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada. Então, olha o que Paulo fala, meu amado, e você concorda comigo que tudo isso já é um facto no dias de hoje.
E Jesus fala em outros acontecimentos do fim dos tempos. Em Mateus capítulo 24, Jesus fala de doenças, Jesus fala de rumores de guerras, meu amado. E tudo isso já é um facto hoje. Então eu faço uma pergunta. Por que você, crente, ainda vive na ignorância? E sabe como você é ignorante diante disso? Quando você insiste em viver no pecado, meu amado. Crente que vive na fornicação está ignorando os sinais do fim dos tempos. Crente que vive na mentira também está ignorando, meu amado. Crente que escuta músicas mundanas também está ignorando. Crente que assiste a pornografia também está ignorando. Mulheres de Deus que insistem em usar os make-ups, que usam as calças, os brincos postiços e cabelo, estas também ignoram os sinais do fim dos tempos. E como consequência, o inferno vos espera. O inferno vos espera. Olha, meu irmão, a presença destes sinais deve nos impulsionar a procurar, a viver a verdadeira santidade e se firmar ainda mais em Jesus Cristo. Mas infelizmente é o pecado o que mais se vê na vida de muitos crentes e dentro das igrejas. Pastores que não pregam sobre o inferno, nem pregam sobre o arrependimento, também estão ignorando os sinais do fim dos tempos. E eu sempre falo uma coisa, meu amado. Eu não sou contra a pregação da bênção material. Muito pelo contrário. Eu acredito também no Deus que abençoa desta maneira também. Mas eu falo uma coisa, meu amado. A pregação sobre as bênçãos materiais apenas motivam as pessoas, mas não levam a pessoa ao arrependimento. E eu digo, para mim, nesses tempos do fim, o sermão sobre o arrependimento deveria ser o mais pregado, deveria aparecer com mais fluência dentro das igrejas, mas infelizmente não é isso que acontece. Então saiba de uma coisa, meu amado. Talvez você se pergunta, não, mas eu reconheço que realmente estamos a viver o fim dos tempos. Eu aceito esses sinais, reconheço, acredito. Mas por que você insiste em viver no pecado, meu amado? Crente que vive no pecado, crente que pratica o pecado, meu amado, está ignorando esses sinais do fim dos tempos. Porque a melhor maneira de você ignorar os sinais é você insistir em praticar o pecado. Porque você não está a perceber que Cristo está nas portas. Filhos de Deus, que deveriam pregar as pessoas, alertar sobre estes tempos do fim, somos nós que ignoramos estes sinais com a vida que nós levamos, com a prostituição, com a fornicação, com a mentira, com o roubo, com as fofoquices, com todas essas besteiras que existem dentro das igrejas, meu amado. Então toma cuidado. O destino para todos os crentes que ignoram os sinais do fim dos tempos, quando vivem no pecado, certamente é o inferno. Porque o céu não é lugar para pecadores. Então, meu amado, preste atenção. A vida que você leva, talvez ela expressa a ignorância que você tem diante desses sinais do fim dos tempos. Porque o pecado é a maior ignorância diante das verdades bíblicas que nós encontramos na palavra de Deus. Então, se você gostou desta mensagem, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe a mensagem com seus amigos. Deixe o seu like, deixe aqui também o seu comentário. E que Deus lhe abençoe. Até a próxima mensagem. Em nome de Jesus. Amém.